Como vai? Eu sou o pastor Marton Mendes, aqui de Brasília, diretamente para a Rádio Sonho de Deus. O Evangelho do dia está baseado na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 1, versos 11 até o verso 14. Conheça também o nosso canal no YouTube, Marton Mendes. Inscreva-se se você gostar do que está lá e divulgue. Ajude o nosso canal a crescer. Não deixe de ler os primeiros versos da carta de Paulo aos Efésios. Eles são muito importantes para você entender o capítulo 1, versos 11 a 14. Esta carta foi escrita às igrejas da região de Éfeso. Em meus estudos e aulas a respeito de leitura bíblica, sempre enfatizo alguns aspectos muito importantes. Quem escreveu? Para quem escreveu? Por que escreveu? E, principalmente, o que o autor queria que o leitor soubesse. Isto parece normal para os gramáticos, mas é um pouco diferente do que costuma acontecer hoje. Para muitos, o que mais importa é o que a pessoa sente no momento que lê o texto, especialmente um texto que fala de assuntos espirituais e que em breve completará 20 séculos que foi escrito em uma outra cultura por homens que pensavam diferentes de nós. Primeira pergunta importante: quem escreveu? O autor da carta é o apóstolo Paulo, um ex-fariseu perseguidor da igreja, blasfemo e insolente e assassino. Paulo inspirava ameaças de morte contra a igreja, mas o Senhor Jesus foi ao seu encontro no caminho de Damasco e mudou a disposição interna de seu coração, e de perseguidor passou a perseguido. De inimigo do Evangelho passou a ser irmão dos crentes, servo de Jesus e pregador, transtornando o mundo com a mensagem da salvação unicamente em Jesus Cristo. Para quem Paulo escreveu? Os destinatários compunham igrejas numa região de forte intercâmbio cultural e comercial, uma região dominada pela idolatria, com um grande templo dedicado à deusa Diana ou Ártemis, e para onde afluíam multidões. Éfeso era também um centro político regional e uma das 5 maiores cidades do Império Romano, juntamente com Roma, Corinto, Antioquia e Alexandria. A única das grandes cidades que não foi visitada pelo apóstolo Paulo foi Alexandria. Pela vontade de Deus, muitos foram levados àquele lugar para ali conhecerem o Evangelho. Mas não foi fácil. Os adoradores de Diana se levantaram contra o Evangelho e Paulo correu o risco de perder a própria vida ali. Por que Paulo escreveu? Pouco antes de escrever a carta aos Filipenses, ele escreve esta carta. Paulo sabia que os seus dias estavam terminando e escreve para incentivar a igreja a viver por modo digno do Evangelho de Cristo, nutrindo e mantendo a unidade da igreja. É uma carta pastoral na qual Paulo não menciona nenhum problema que ele queria corrigir. Ele desejava simplesmente edificar a igreja para viver para a glória de Deus. E ele escreve o seguinte: nele, está falando de Cristo, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperávamos em Cristo, e em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Numa das mais profundas construções teológicas que você pode encontrar na Bíblia, e que é impossível explicar em apenas alguns minutos, o apóstolo Paulo afirma que tudo o que aconteceu na eternidade e na história tem como alvo a manifestação da vontade abençoadora de Deus na vida dos seus eleitos. Paulo menciona uma verdade inquestionável neste texto. Tudo na eternidade e no tempo foi realizado da maneira que Deus quis, que Deus planejou, para proporcionar a remissão dos pecadores e efetuar a sua salvação e ele ser glorificado nisto. O cristão é feito herança de Deus em Cristo. Aqui no verso 11, Paulo nos diz algo que, mais que uma bênção que recebemos, é uma garantia da bênção eterna de Deus. O apóstolo Pedro, em outro texto, 1 de Pedro, capítulo 1, versos 3 a 4, diz que Deus nos deu uma herança em Cristo.
E Paulo complementa dizendo que fomos feitos herança para Cristo. Se você recebe uma herança, você pode perdê-la. Mas Cristo diz que aqueles que o Pai lhe deu serão guardados por Ele e de sua mão ninguém pode tirar. Esta é uma decisão de Deus, o Deus imutável, tomada na eternidade por força exclusiva da sua vontade soberana, e nada pode mudar isso. Deus decidiu oferecer salvação a pecadores no mundo. Deus planejou e executou isto. Pode até parecer que as coisas estão fora de ordem, parecendo talvez um verdadeiro caos, mas descanse na verdade bíblica de que Deus está executando o seu plano eterno e seu propósito de salvar os pecadores eleitos não poderá ser frustrado. Não importa o que os homens, não importa o que o diabo tente fazer. Nisto você pode descansar e confiar inteiramente, porque Ele faz isso para que nós sejamos abençoados e nos alegremos, mas principalmente para louvor da sua glória eterna. O cristão é selado por Deus com o Espírito Santo. Quando você põe uma carta nos correios, o funcionário cola um selo nela. Aquele selo diz que as taxas foram pagas, que o remetente e o destinatário estão corretos e a empresa se compromete a entregar o que está sendo enviado. Antigamente o selo era mais do que isso. O selo era um sinal de autoridade, era um sinal de que o que estava escrito em um documento tinha origem fiel. Havia outro uso para um selo: identificar oficial e documentalmente a posse de uma determinada propriedade. Para aquele pecador que ouve a palavra de Deus e crê em Cristo, o Senhor dá uma marca de pertencimento. É o Espírito Santo, o selo do Espírito que não pode mais ser apagado. Quando o pecador crê, o Espírito Santo entra no seu coração e diz, bem lá no seu íntimo: agora você é de Deus, agora você é filho de Deus, o diabo não pode mais tomar você de volta. Ninguém pode quebrar esta aliança que foi estabelecida pelo próprio Cristo. E Ele fez isso ao derramar o seu sangue no Calvário e dizer que os seus pecados estão inteiramente pagos. O cristão é garantido por Deus pelo Espírito. Sempre há quem pergunte por que algumas pessoas parecem ter crido no Senhor Jesus e depois voltam a praticar coisas abomináveis, ou até outros que dizem que são crentes e às escondidas continuam fazendo coisas abomináveis. Há algumas explicações na Bíblia. Alguns são joio no meio do trigo, serão arrancados e jogados no fogo. Uma segunda explicação é que são como aquelas terras duras ou superficiais em que as plantas não têm raízes e acabam cedendo aos apelos e pressões do mundo. E no fim, aos que acabam saindo porque nunca foram da igreja, estavam apenas acomodados no meio dela. A Bíblia compara essas pessoas com porcas que, lavadas, voltam ao lamaçal, ou cachorros que vomitam e comem de volta o que vomitaram. Mas isto nunca vai acontecer com aqueles que realmente têm o Espírito Santo de Deus, aqueles que foram selados pelo próprio Senhor e recebem o Espírito como um penhor. Um penhor é uma garantia, geralmente um valor superior ao objeto que garante. Não faz sentido alguém aceitar um penhor de valor inferior, porque não haveria interesse do devedor de efetuar o resgate. Um penhor também é uma garantia dada como entrada na aquisição de um bem. Só que o penhor dado por Cristo foi completo para garantir que nenhum dos que o Pai lhe deu se perdesse. E nenhum se perderá, porque o poder de Deus opera nos que creem para a transformação de suas vidas até a complementação da salvação e glorificação na eternidade. Os que creem são resgatados por Deus. Por fim, há algo que não podemos deixar de mencionar: as promessas de Deus se cumprirão. É o que Paulo diz ao afirmar que o Espírito Santo só permanecerá como penhor até o resgate da herança. Nenhum dos que creram no Senhor Jesus, nenhum dos que confiaram em suas promessas serão envergonhados. Está no Salmo 34, verso 5. Quem confia no Senhor jamais será envergonhado. Davi diz que tinha plena convicção de que sua alma não seria deixada na morte. Jó afirmou que ainda que ele morresse, ele ainda assim manteria firme a sua esperança no Senhor, porque ele sabia que o Senhor o resgataria do poder da morte. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, que o mundo sem Deus está num cativeiro de corrupção do qual não consegue escapar, já que está morto em delitos e pecados. E mortos não têm vigor, mortos não têm vontade. Mas Deus vivifica mortos, liberta os escravos, lhes dá vida e discernimento espiritual. Isto quer dizer que este estado de coisas não permanecerá para sempre. O preço do nosso resgate já foi pago e este estado de coisas vai acabar. E os verdadeiros cristãos vão desfrutar na glória eterna da morada celeste com o amado Senhor Jesus. Esta é a promessa de Deus para aqueles que, ouvindo o Evangelho, creram no Senhor Jesus.
que você seja um destes, até o dia em que o Senhor chamar todos os seus para desfrutarem da glória eterna. Um abraço do coração do pastor.